Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Segunda Livre Cultural. Hoje, mais um domingo especial e eu estou muito feliz em receber cada um de vocês aqui, cada um que se preocupa em aprender algo relevante. Esse programa ele foi pensado para que você tivesse pelo menos uma hora de qualidade aos domingos, né? Só lembrando que na TV aberta nós não temos tantas coisas de qualidade, então nós resolvemos fazer aqui essa programação para que você tenha uma excelente opção, para que você aprenda algo, aumente o seu nível de cultura com qualidade. Faça sempre aquela regrinha de sempre. Curta, comente, compartilhe essa live para mais amigos, né? Envie aí para os seus amigos. Eu tenho certeza que hoje, né, será mais um dia especial, um tema que eu gosto demais, né? Nós falaremos hoje sobre identidade, qual a importância dela, principalmente você descobrir quem você de fato é, né? Assim você viverá melhor, assim você acertará mais do que errará, né? Se assim você decidir também, porque me parece que tem pessoas que tem prazer em fazer as coisas erradas, né. Espero que não seja o seu caso, mas você tem jeito, não se preocupe, né. Aquela musiquinha que cantavam por aí que foi sucesso, né, "Pau que nasce torto nunca se endireita", era mentira, tá. Era só para te enganar e para você ficar com a síndrome de Gabriela. E não será Gabriela, graças a Deus, a nossa convidada nessa live, né. Aqui é uma live mais solta, né, mais livre ainda, que nós podemos falar do que nós quisermos, da forma que quisermos, abertamente. E sem mais delongas, eu já quero receber aqui a minha amiga, né, que é mãe, esposa, né, é uma mulher, né, mulher é multifunção, né. Ela é estudante de psicanálise, é apaixonada por estudar o comportamento humano, e eu tenho certeza que ela tem muita coisa para compartilhar conosco, principalmente em relação a o que realmente é identidade. Muitas pessoas sequer pararam um dia para estudar e tentar entender o porquê elas são daquela forma, né, qual é a sua verdadeira identidade, e eu tenho certeza que aqui nós, né, lógico, não nos aprofundaremos, né, mas daremos uma boa base para que você pense, repense, reflita, coloque a mãozinha na sua consciência e descubra, né, que você não é tão ruim quanto as pessoas falaram, mas que você é uma pessoa boa e pode ser melhor ainda. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de receber a minha amiga, minha querida Fabi, né, de forma íntima aqui, a Fabi, né, que é a Fabiana Feba Santos. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, é um prazer recebê-la aqui na nossa live, no nosso canal. Seja bem-vinda. Boa tarde, Luciano Leão, meu amigo de longas datas. Boa tarde ao pessoal do Segunda Livre Cultural ou do Segunda Livre, às segundas-feiras. Luciano, eu quero dizer que eu estou muito feliz por poder estar participando com você. Tenho acompanhado as programações, tenho acompanhado as lives suas com o Paulo, ou no domingo, né, que você está fazendo esse trabalho muito bom, um trabalho muito esclarecedor, né? A gente pode aprender sobre política, que é um tema muito importante que acredito que por um bom tempo nós passamos meio ignorantes, vamos dizer assim, né, desse assunto, e hoje a gente pode conhecer um pouco mais, né, através da sua programação, e também aos domingos, né, que tem sido bênção, eu tenho acompanhado, e quero dizer que é uma honra para mim poder bater esse papo com você hoje sobre um assunto tão do nosso dia a dia, tão inserido na nossa vida e que às vezes a gente não dá tanto valor ou tanta importância, né? De realmente saber quem nós somos, realmente saber, ó, por que eu existo? Por que que entre tantos e tantos e tantos espermatozoides que lutaram para fecundar, realmente fui eu, né? Por que que nós existimos? Será que é obra do acaso? Será que é o erro? Será que é o acidente, né? Como diz um livro do Rick Warren, que diz Você não é um acidente, né? Esse livro tem por título Uma Vida com Propósito. Então a gente sabe que a gente não é um acidente.
Então, eu quero dizer que eu estou muito alegre por poder estar aqui com você nesse domingão, né? O dia de descanso que a gente pode aí tirar um tempo para aprender e que a gente possa trazer alguma coisa de bom nessa tarde, né? Trazer informações, dados, experiências e que pessoas possam realmente olhar para dentro de si e enxergar o seu verdadeiro valor, porque todos nós, né, Luciano, temos um valor muito especial para Deus e para os homens também. Então, quero desejar aí um excelente domingo a todos e vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Pois é, minha amiga. E se deixar, nós conversamos aqui facilmente, né? Por Sim, 3 horas. Bom, nós sim. vamos falar sobre identidade, né? Deixa eu dividir a tela aqui. Isso, vai. Mas, ó, não é essa aqui não, tá? Hum, E fique claro, não é essa identidade, né? verdade. O RG, né? Ele é conhecido como identidade, mas não é sobre essa que nós falaremos, Isso. não. O tema dessa live é: qual é a sua identidade? Isso envolve, né, várias coisas e é exatamente isso que nós vamos aqui esmiuçar aqui ao longo dessa live, né? Muita gente não tem sequer noção do seu comportamento, né, o É, porquê de muitas coisas. Algumas pessoas pensam, né, minha amiga, que elas são um acidente, é, principalmente quando elas não têm uma vida fácil, desde a infância, né. Tem pessoas que verdade. pensam assim: "Poxa, tudo de ruim só acontece na minha vida". Comigo, é. É, parece que eu nasci para sofrer, né, que é uma frase muito comum. Só que não, né, óbvio, nós temos os acidentes aí de percurso, né, durante a Sim, nossa vida, mas nós temos também a opção de escolhermos o que nós faremos depois do acidente. Se vamos aceitar e nos vitimizar, ou se vamos levantar e nos tornarmos autores, né, da nossa história e é, vencedores. E eu sim. queria já ouvir aí, tecnicamente, eu sei que você que é uma mulher dos dados, né, separou aí muitos dados nos últimos 2 anos e meio. Me parece que a gente ficou cada dia mais maluco, né. Eu Com falo eu falo certeza. a gente, porque eu nunca fui normal, né, mas esse período desequilibrou mais ainda É, todos nós. E a sim. diferença, Fabiana, é para as pessoas que têm esse conhecimento que nós traremos nessa live, não vou dizer que foi fácil, mas foi um pouco mais fácil. Uhum, Entender, suportar, né, e verdade. lidar com toda a situação e com o desequilíbrio causado psicologicamente e socialmente Uhum, no mundo. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que é identidade, né, os dados uhum. aí, o significado e tudo mais. Fique à vontade aí para nos trazer esse conhecimento. Só eu que fiquei mais maluco ou você ficou também? Não, quem era mais ou menos descambou de vez. Talvez seja o nosso caso. E quem era meio normalzinho também deu uma certa queda. Mas, Luciano, você trouxe já abordou algo aí nos 2 anos e meio referente à pandemia, né? Então, o que que a pandemia ela trouxe para a gente? Só antes disso, o conjunto da nossa vida, vamos lá, conjunto da nossa vida, a nossa vida, né, é um conjunto de elementos. Isso é aprendizado, né? Porque a gente nasce sabendo fazer duas coisas, não, três. A gente nasce sabendo fazer três coisas: mamar, que ninguém ensinou a criança a mamar, ela nasce sabendo, não é? Chorar e fazer suas necessidades. Essas três coisas ninguém ensinou, a gente já nasceu sabendo, certo? Ai, bebezinho, chora aí. Não, ele já nasceu sabendo chorar. Ele já Instinto. nasceu sabendo mamar e já nasceu sabendo fazer suas necessidades, certo? Ninguém ensinou. A partir daí, é um conjunto de aprendizados. Vai aprender a andar, vai aprender a falar, vai aprender a fazer birra. Também ninguém ensinou a birra, ele aprendeu sozinho. Birra, eu acho que aprendeu sozinho. Então, a nossa vida é um conjunto de coisas. Aprendizado, e isso vai ser até a morte, né? Até o último dia da nossa vida, a gente vai estar aprendendo, né? Vitórias, derrotas, sonhos, frustrações, alegria, tristeza, decepção, conquistas, né? Um conjunto de tudo isso, né? O inesperado, e a gente tem que saber o que? Lidar com tudo isso.
E essa é a grande questão, né? Essa é o grande desafio, eu diria, da nossa vida. Porque quando a gente olha para a criação, quando a gente fala de ser humano, Luciana, é impossível a gente não reportar a Deus, que é o Criador, né? Ele é o Criador de todas as coisas. Então a gente vê Deus na criação, ele primeiro criou os animais, as plantações, ele fez divisão no firmamento das águas, ele criou o dia, ele criou a noite, né? Ele foi criando tudo. E quando tudo estava pronto, o que ele criou por último? O homem, né? Então a Bíblia fala que ele foi criando no primeiro dia, no segundo dia, e foi os animais, e foi os peixes, e foi, né, as árvores, as plantações. Então, assim, Deus foi criando ao longo dos dias, e depois que estava tudo pronto, ele criou o homem. Então, o que eu entendo, Luciano? Que Deus criou o homem para usufruir da terra, né? Deus não criou o homem primeiro, e daí o homem plantou, colheu. Não, quando o homem foi criado, já estava tudo pronto. Então, a primeira coisa que eu entendo é que o homem foi criado para usufruir daquilo que Deus criou. Essa é a primeira coisa que eu entendo, né? E quando Deus cria o homem, ele cria o homem para reinar ali no Éden e para adorar a Deus. Então, essas duas coisas que eu acho importante a gente começar falando. Nós fomos criados, primeiro, porque Deus quis, né? Deus quis, não é uma obra do acaso, não é um acidente, não. Deus quis, né? Ah, mas minha vida é uma porcaria. Mas em Deus, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, você vai descobrir algo de bom e o propósito, né? Então Deus criou o homem porque ele quis, ele desejou, ele quis fazer o homem para usufruir de tudo aquilo que ele já havia criado antes. Então Deus criou tudo para que o homem fizesse uso disso, né? Então a gente vê no decorrer da história que daí o homem peca e ele tem que sair do jardim, porque o jardim que Deus criou era santo, né? Era sem pecado. E aí Deus pediu para que o homem tivesse obediência e o homem desobedeceu e teve que sair do jardim. Agora sim, o homem teve que trabalhar para o seu sustento, né? E a mulher gerar dores, ter filhos com dores, né, de parto por causa do pecado. Então a gente começa a entender aí, Deus me criou para um propósito e para usufruir daquilo que ele mesmo criou, né? Aí, o que acontece, Luciano? A gente, o ser humano, ele tem um grande desafio, uma grande dificuldade lidar com o inesperado, né? O inesperado, a gente tem uma dificuldade de lidar com o inesperado. Uma perda, um luto, uma morte, uma falência, uma separação brusca, um trauma brusco. Então, a gente tem dificuldade de lidar com o inesperado. Ainda assim, quando a gente se programa, se organiza, a gente ainda tem uma certa dificuldade quando as coisas não fluem da maneira que a gente esperou, né? E a pandemia, ela veio exatamente nesse momento, do inesperado. Ninguém estava esperando. Eu me lembro, Luciano, que nós estávamos numa reunião, você até estava presente nessa reunião, e onde começou a ser falado sobre o vírus lá na China, o pessoal começou a falar, e ninguém dava muita moral, vamos dizer assim, ninguém botava muita fé, porque, exagero, é um vírus e tal, lá na China, do outro lado do mundo, e de repente, em questão de meses, de dias talvez, a coisa foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, e veio para o nosso país, veio para o mundo todo, né? E a gente teve que lidar com o inesperado. A gente teve que ficar dentro de casa, as crianças não puderam ir para a escola, muitas pessoas não puderam ir trabalhar, muitas pessoas perderam seu emprego, tiveram que ficar fechados dentro de casa. Então, assim, foi o inesperado. E da pandemia para cá, 2 anos e meio depois, 2 anos, né? Porque foi março de 2020 que realmente parou tudo, né? Se eu não me engano, foi o finalzinho de março de 2020 que parou tudo, né? Que fechou tudo, tal. Então, 2 anos. Luciano, em 2 anos, aumentou cerca de 25% os problemas de depressão e ansiedade no nosso país. Aumento de 25%. E eu estava pesquisando alguns dados, você falou que eu sou mulher dos dados, mas estava pesquisando alguns dados. Olha isso, eu não tinha noção. De que 4 a cada 10 brasileiros sofre com depressão ou ansiedade. 4 entre 10.
Então isso me encaixa, isso te encaixa, né? Porque durante 2 anos as pessoas não puderam fazer planos, né? O que seria de amanhã? Eu me lembro, Luciano, que nos primeiros meses da pandemia, eu fui ao supermercado e as pessoas estavam fazendo estoque de comida, assim, era 5, 6 pacotes de arroz, era 10 pacotes de papel higiênico. Eu falei, gente, isso daí dá diarreia? O que é que dá isso? Né? Então a Gente, a gente viu as pandemia pessoas causou virose, né? virose, mas tudo em nível emocional. Você entende? Tudo em nível emocional. Porque as pessoas estavam desesperadas. Eu fui no mercado assim, eu vi aqueles carrinhos lotados, porque ia acabar comida, não vai ter comida, né? Porque a gente é muito dirigido, vamos dizer assim, por aquilo que a gente vê na mídia, né? E aí entra o seu programa de segunda-feira, que você quebra o pessoal da mídia, a grande mídia, né? Que eu amo quando fala da grande mídia, porque nós somos, como diz aquele Ivan lá, a grande boiada humana, né? Onde está levando, a gente vai. E a gente viu o pânico que foi a mídia fazendo e as pessoas doentes. Luciano, pessoas que se mataram, grandes empresários tiveram AVC por conta de não saber o que ia acontecer com a empresa, ia falir. Então a gente vê que a pandemia ela ela foi uma cooperadora para a crise emocional e onde as pessoas realmente se perderam dentro de si. E se a gente já via isso antes, pessoas, hoje a nossa geração, eu diria que é uma geração perdida dentro de si, né? São crianças que estão perdidas dentro de si, porque dentro de casa os pais também estão perdidos dentro de si. A gente vê papéis se invertendo, onde os filhos dão as ordens e os pais, né, obedecem. O que é isso, Luciano? É uma verdadeira crise de identidade, né? Então, o que a gente tem visto, o que a gente viu com o avanço da pandemia foi isso. O índice de ansiedade subiu, o índice de depressão subiu, e a gente vê a área da psicanálise, a área da psicologia, como cresceu, porque as pessoas têm procurado se tratar para tentar ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu acho que a gente saber a nossa verdadeira identidade é realmente a gente ter uma qualidade de vida melhor. Pois é. Você iniciou falando a sua fala, eu achei muito interessante, falando sobre a criação humana. Uhum. Então a primeira coisa que eu quero derrubar aqui nessa live, né, o canal é nosso, a gente faz o que quiser aqui, né? Se quiserem Pode? A derrubar o canal, lacração não vai pegar a gente? A lacração não nada, vai pegar? de jeito nenhum. Segundo um, eu posso chamar de um imbecil, né? Um sem cultura. Tá igual o Ivan Maia. Eu trago verdades, né, para você, Isso. né. Calma, calma, tome o seu comprimidinho tarja preta e fique até o final, né, não Toma o fuja daqui. Rivotril, toma o E Laxotan. isso. Segundo um imbecil, talvez eu poderia chamar ele de animal também, porque segundo ele, nós viemos do macaco, né. Charles Darwin, né, em Aham, 1859, ele criou a teoria da evolução. E eu achei muito aham. interessante você falando que da criação de Deus e tudo mais. Então, para você que nunca ouviu falar sobre a criação de Deus, né, que é o autor de todas as coisas, esquece isso. Risca essa história maluca de Charles Darwin, que acredita Exatamente. que eu e você evoluímos do macaco, né. Então eu posso chamar ele de animal, já que ele pensa que Ele veio ele do macaco, né? ele não está mais entre nós, mas foi um animal que esteve entre nós que acreditava que evoluiu do macaco. Então, primeira coisa que a gente derruba. A segunda, a senhora trouxe dados, alarmantes, porque Uhum, quando as pessoas estão desequilibradas, elas costumam fazer coisas que normalmente não fariam se tivessem uma vida saudável. Então é algo que uhum. tem me preocupado muito, a gente sempre brinca, né, às vezes eu me irrito, né. Às vezes eu fico um pouco irritado. Isso. Porém, as pessoas têm ficado impacientes, irritadas em todos os É. lugares. Eu tenho observado na fila do banco, Meu no Deus. supermercado, no caixa, quando o sistema cai, né, por exemplo, todo mundo o mundo acaba, né, a pessoa quer derrubar o supermercado, quer sair correndo, rasgar a roupa. Então causou aí efeitos inúmeros.
por sim, conta da potencialização que a pandemia trouxe, mas em especial o que a outra porcaria que existe, que é a grande imprensa, que não é, tem feito o seu papel. O papel do jornalismo é trazer a informação. E quando exato, for opinião, dizer: "Ó, a nossa opinião é essa", né. Mas eles trazem opinião como se fosse informação. Por isso, nós estamos aqui no Segunda Livre, lutando, né, levando esse conteúdo para poucas exatamente. pessoas, mas, né, saia da matrix, não fique nessa caixinha que você se É, encontra, né, busque conhecimento, pesquise na internet, né. Eu vejo senhoras no ponto de ônibus de 70 anos mexendo no Zap ali, olha que é, evolução. Eu acho, sim, assim, muito bonitinho, né, é muito bacana. E já que eu tô no pra quem não sabe, né, ela citou Ivan Maia, é um homem que traz aí verdade sem se preocupar, com politicamente correto, se vai ter amigo ou não. É mais ou menos a minha linha, né, eu prefiro 3 bons amigos do que esse monte de farsante aí que se aproxima da gente por interesse às vezes e depois nos descarta, como faz com os outros. Então, antes dela prosseguir aí com os dados, né, eu sei que tem ali milhares de páginas, né, trazendo dados, ah, eh fala isso, o pessoal já fala, vou desligar, porque vai demorar umas 3 horas, é é podcast, podcast. não, eu tô brincando, gente. São coisas pontuais aqui que nós traremos, mas eu não posso deixar e perder a oportunidade de falar com os pais bananas. Então, você Ah, que é um pai banana, que o seu filho manda em você, né? Você assista até o final, né? E deixe de ser um banana e recupere a sua identidade. Né? Você é pai, você é mãe. E o poste não pode mijar no cachorro, né? Quem manda na sua casa é olha, você. Então você precisa se posicionar até para que o seu filho não seja um doente lá na frente, né. Quando o é, mundo falar não para ele, muitas pessoas ouviram não, minha amiga Fabi, e se suicidaram, porque os pais bananas falaram é, sim a vida inteira para eles, então eles meu não Deus, é sabem verdade. lidar com o não. Então, recupere a sua identidade, você que é pai, né, sabe aquele chinelo seu? Ele funciona ainda, viu. Pode bater no bumbum, né, Ele não aqui em ca venceu a validade, né? Isso, ele não tá vencido, o cinto. "Ah, Luciano, é um absurdo, como que você pode falar isso?" Inclusive, se tiver um conselheiro tutelar assistindo, né, eu posso Nossa, exibir o meu número aí para você, pode me ligar, pode vir em casa tomar um café, e também pode pagar as minhas contas e comprar tudo que a minha filha precisa, aí você manda nela, tá certo? Não deixe a imprensa mandar na sua casa, seja meu pai, Deus. seja mãe, né, e o conselho tutelar que vá cuidar de quem não é pai e não é mãe, porque aqui em casa eu continuo cuidando e continuarei, custe o que custar, tá? Um beijo. Prossiga aí, Fábio, por Grifo, favor. grifo do autor, né? É, Grifo do autor. minha opinião, tá? Que fique claro, não é dado, não é notícia, é minha Grifo do opinião. autor, É, grifo The exatamente. Lion Man. É, grifo do autor. Então, Luciano, é exatamente isso. E o que a gente tem visto realmente são pessoas que estão enfermos, enfermos no físico mesmo, por conta de problemas na área emocional. Então, segundo Freud, né, que foi o pai da psicanálise, né, que é o cara, como diz, né, ele dividiu, né, a nossa mente em três partes no seu conceito, que foi consciente, pré-consciente e inconsciente. E quando a gente olha para a criação de Deus, a gente também vê que somos trinos, porque somos corpo, alma e espírito, né? Então, se nós somos corpo, alma e espírito, a gente entende que eles são três que estão conectados e precisam caminhar juntos e precisam estar saudáveis. E o que a gente tem visto é pessoas doentes no corpo porque somatizou as enfermidades da alma. Então, a alma ferida, o emocional ferido, é o corpo ferido, né? As doenças chamadas psicossomáticas. Então, a gente entende que se eu sou corpo, alma e espírito, eu preciso cuidar de corpo. Deus deixou a medicina para isso, né? Deus deixou os médicos que estudaram e estão aí para nos ajudar. Alma, né? Precisamos procurar os profissionais também
da área emocional, que estão aí para cuidar de nós, e espírito, nós precisamos buscar a Deus. Olha ele aí, olha como que ele é eficiente. Ele até colocou aí a foto do Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E, Luciano, você fala uma palavra que ela resume tudo que a gente vai falar hoje aqui. Uma palavra que você falou vai resumir tudo isso aqui. O que é a nossa identidade, se não o equilíbrio da nossa vida? É ter equilíbrio, né? É o equilíbrio do que eu sinto, do que eu penso e do que eu faço. Eu costumo dizer que primeiro a gente pensa, primeiro sai daqui, depois a gente sente, desce para cá e depois a gente age. Então, as minhas ações, elas estão respondendo aquilo que eu estou sentindo de acordo com aquilo que eu estou pensando. É tudo ligado, né? Eu penso, é a razão. Vem para o coração, a emoção, vem para minha alma. E aí eu vou agir no corpo, no físico, né? Tá tudo ligado. E quando a gente olha para Salomão, que foi o cara mais sábio que existiu, que a sabedoria dele veio do próprio Deus, aqui no livro de Provérbios, né, escrito por Salomão, Provérbios 7:7, Luciano, diz assim, ó: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo o amargo é doce. Esse texto, ele traz uma série de verdades, né? O que o Salomão quis dizer? Aquele que está pleno, aquele que está satisfeito, aquele que está equilibrado na sua vida, aquele que sabe a sua identidade, aquele que sabe o seu propósito, ele vai negar, ele vai renunciar os manjares, por melhores que sejam. Se ele estiver pleno, é como eu e você, Luciana, a gente acabou de almoçar. Você comeu bastante, você está satisfeito. Se alguém vier trazer um prato de comida para você, pode ser o que você mais gosta. Se você estiver satisfeito, você vai falar, não, obrigado. Por quê? Porque você já está, né? Você já preencheu ali o que você precisava da fome. Pode ser a melhor coisa que venham te oferecer, você não vai querer. Porque você está satisfeito. Agora, para quem está com fome, até o que não gosta, come. Até rimou, né? Até o que você não gosta, come. Eu penso muito no meu esposo, que ele não gosta de macarrão. Quem conhece ele sabe. Só que ele fala, minha filha, na hora da fome, pode vir com macarrão, eu tá com sei lá o que por cima e como. E o que é isso que Salomão quis dizer? A alma faminta, a alma sedenta, até o amargo se torna doce. Então, qualquer proposta a pessoa aceita, qualquer lugar a pessoa entra, porque ela está perdida dentro de si. E hoje, Luciano, eu acho que o segredo da nós sabemos a nossa identidade está no equilíbrio. Porque você que está envolvido, você que participou lá em São Paulo, daquela passeata que teve 7 de setembro, foi maravilhoso. Então, o que a gente tem visto, Luciano, é uma geração de pessoas que querem, sim, que você aceite as suas opiniões e as suas escolhas, mas que não respeita o outro. Entende? Se eu gosto de azul, você não pode falar mal do azul. Você tem que aceitar o azul, mas você gosta do branco e eu não aceito. Ah, não, você é preconceituoso, porque você só gosta do branco. Eu gosto do azul, eu vou lutar pelo azul. Você entende? Crise de identidade. Porque se eu gosto do azul, em homenagem à sua camiseta que é azul, se eu gosto do azul e você gosta do branco, o segredo está no equilíbrio. Sabe por quê, Luciano? O segredo está no respeito, entendeu? Eu respeito. Você entendeu? É o respeito. O respeito é que traz o equilíbrio. Quer dizer, a sua opinião não precisa ser igual à minha. Mas hoje, é que nem fala na internet, né? Se você colocar que você não gosta de chuchu, vão escrever um texto. Porque você não gosta de chuchu, você é chuchufóbico, você é contra o chuchu. Eu inventei agora isso. Você entende? Então, a gente está vivendo dias onde as pessoas querem enfiar a goela abaixo as opiniões dela, mas elas não respeitam a opinião do outro. Entende? E isso também, a gente entra no conceito freudiano, quando ele dividiu a mente, a nossa mente maravilhosa, em 3 partes também. Entre o id, entre o ego e entre o superego.
Eu vou ler para você a parte científica, da forma que é explicado, para você entender. E para Ok, quem está assistindo. antes de Hã? você ler, eu queria deixar bem claro aqui também, que eu sou chuchufóbico, viu, não gosto de Eu chuchu. também. Eu sou chuchufóbica, Ó, gilofóbica. Hã? Nossa, gente, isso é sensacional. Sensacional, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, gente. Luciano, esse prossiga. camarada, o Sigmund, esse camarada aí, ele dividiu a nossa estrutura mental em três partes, certo? Emocional. Id, ego e superego. O id é um elemento psicológico da nossa mente. Olha que interessante. Nele ficam armazenados as nossas pulsões. O que a gente faz, entende? Nossa energia psíquica. Nossos impulsos mais primitivos. Aí é o primitivo, lá do macaco. Guiado pelo princípio de prazer. Não há para o id nenhuma regra a ser seguida. Olha isso. Tudo que interessa é a vazão do desejo, da ação, a expressão, a satisfação. Tá? Então, Luciano, isso é o id. O que é o id? É o princípio do prazer. Resumindo, se vai me fazer bem, vai me fazer feliz, eu vou fazer. Não importa quem eu vou prejudicar, não importa quem vai sair perdendo. Importante é ser feliz. Não importa se isso quebra regras, se isso quebra princípios, não importa nada. Isso é o id, tá? Essa é a nossa geração. Puro id. Eu quero fazer, eu vou. Eu quero comprar, eu compro. Eu quero quebrar, eu quebro. Você entendeu? O importante é o amor, né, todas as formas de amar, Olha aqui, ó. né. Tem assim, você escolhe. É, escolhe Tem aí o assim, id, né. puro id. Não tenha filho, seja um pai de pet. Is Isso. o id eu acho que tem a ver com o id, viu. É, Não claro que fiquem é. bravos, tá, eu amo animalzinhos, mas a minha filha muito o amor é outro, você não tem noção. Você que é É, pai de pet, tenha filhos, é. né, viva na E sabe o que prática, que eu você vai penso entender. também? Ô, Luciano, você está falando algo, eu fico pensando aqui, é um conceito que eu tenho. Isso não foi conceito de Freud, nem de Jung, nem Bíblia, tá? Um conceito que eu tenho. Você sabia que é muito mais fácil cuidar de cachorro? Sabe por quê? Se você tocar o cachorro, vai pra lá, cachorro, vai. Daqui a pouco você chamar, ele vem, entendeu? Ele vem, ele deita no seu colo. Cachorro não fica magoado, cachorro não libera perdão. Cachorro você não precisa perdoar. Você não precisa tratar ele na área emocional, entendeu? Você coloca uma comidinha lá, ele não vai reclamar da comida, ele vai comer, ele vai beber. Ele não vai reclamar se você levar ele num pet que ele não gostar do cara que cortou o pelo dele. Então é muito mais fácil, entendeu? Cachorro não é formador de opinião. Você não precisa ensinar. Agora, pega um adolescente. Eu tenho criança e adolescente aqui. Você entendeu? Criancinha, você falou, é sim, beleza. E o adolescente? É só o sangue de Jesus para ter poder. Você entende, Luciano? Então, é isso, é o id. É mais fácil para mim ter um hamster. O máximo que eu vou fazer é limpar a gaiolinha dele, entendeu? Ele vai ficar o dia inteiro girando naquela rodinha, a roda vai girar e pronto. Você entendeu? Então, lidar com animais é mais fácil. Você não precisa criar um ser pensante, um cidadão de caráter, uma pessoa honesta. Você está entendendo? Então, o id é isso, é o que eu desejo. Eu quero, eu vou e faço, não, não importa. Tá? Não interessa. Ah, porque minha mãe foi assim comigo, eu não vou ser assim com meus filhos. Meus filhos podem fazer tudo que eu não tive, eu vou dar para ele. O que eu não tive? Eu não tive um tênis de marca, mas eu vou dar para o meu filho. Aí, Luciano, o dia que fala não, você não vai jogar no celular, acontece igual aquele caso do menino que matou a mãe, o irmão e o pai tá lá paraplégico. Nem sei se saiu do hospital. Entendeu? Por quê? Ele não deixou jogar no celular. Puro id. Puro id. Né? A segunda estrutura psíquica que Freud ensina é o ego. O ego é exatamente o equilíbrio, tá? O equilíbrio. Antes de falar do ego, eu vou pular lá para o superego. O que é o superego? O superego. Ah, eu vou ler cientificamente, que eu estou abusada aqui, ó, hoje. Depois eu explico as minhas palavras. Eu vou ler aqui, ó, cientificamente o superego, tá? Eu estou num site aqui de escola de psicanálise, tremendo esse site. Ó, vou falar do superego. O superego, por sua vez. Ah, só lembrando que o id é do inconsciente, né? Então, a pessoa que ela foi traumatizada, que ela teve perda, ela vai agir as suas pulsões
tudo de acordo com aquilo que ela perdeu, com aquilo que ela deseja por causa de uma carência, tá? A gente podia falar, nossa, até a noite, só sobre id, ego e superego, mas a gente não vai ter tempo para isso, quem sabe numa próxima oportunidade. Então, o superego, ele tá no consciente e no inconsciente, tá? Ele é desenvolvido ainda na infância, a partir do ego. O ego é o equilíbrio, vou falar dele daqui a pouco. No momento em que a criança passa a entender os ensinamentos passados pelos pais, na escola e entre outros. Ele é o aspecto social entre o id, o ego e o superego. O superego é o aspecto social. Ele é, em grande parte, as imposições e castigos sofridos na infância. Ele se encontra e participa desses dois níveis mentais. O superego é a censura, é a culpa, é o medo da punição, tá? O superego é uma instância reguladora, é a moral, a ética, a noção do certo e errado, a imposição social. Então, o que é o ego, o superego? É a moral, é aquilo que é correto, é aquilo que na nossa mente nos faz um ser civilizado, de caráter, cultural. Segunda livre cultural, hein? Não é? Então, o superego, ele traz esse equilíbrio. Só que o superego, ele também pode ser aqueles pais que tudo não podia, isso é errado, punição, ele vai levar isso para a vida dele. Então, tudo é errado, tudo não pode, né? É o politicamente correto, né? Que a gente nunca vai alcançar o politicamente correto. Então, é uma questão do superego. O superego é a regra, é o que o id não faz, entendeu? O id é sem regra, eu faço o que eu quero, não tem regra, não tem consequência. O superego é pura consequência, é pura regra moral, sabe? Aquele o politicamente correto, puro, o santo, sabe? E o ego? O ego é o que traz o equilíbrio. Luciano, Viu se não só? estiver ficando claro, você me corta, hein? É. Fala Então aí. deixa eu só entender uma coisa. Me corrija, tá? Que eu não tenho toda Aham, essa profundidade de conhecimento. sim, Mas a grande mídia, a sociedade moderna tem tentado deformar os três, mas em especial o superego. Por quê? com Existem certeza. algumas pessoas na internet, influencers, né? Eu não gostaria de Uh! ci- eu não gostaria de citar ela aqui de novo, né? Mas infelizmente, Não vamos a- fazer propaganda também, né? Não faz é, propaganda, não. eu não queria fazer propaganda, mas eu devo citar, porque é uma Ah, coisa que tem me irritado. Isa, Não é às um vezes, não, é pouco. sempre. Ah, sempre. Uma pessoa como Anitta, né? Vamos lá no esgoto logo, né? Vamos lá no Nossa, fundo do poço, na sim, lama, para a gente dar esse exemplo aqui. É uma influenciadora, é uma empoderada, é uma mulher que fala assim: meu corpo, minhas regras, né? Ou seja, o exatamente. Id. superego, É o puro id. Puro id. o superego ele não existe para Anitta, Isso, talvez, porque ele foi isso. Exatamente. deformado, né? Não conheço a história dela, mas muito me admira uma mulher olhar para a Anitta e chamá-la de referência, né, tê-la como Exatamente. referência, para a gente entender como que a sociedade está distorcida, como que a Exatamente. sociedade está destruída. "Ah, Luciano, você está falando isso porque você vai na igreja?" Não. Se eu não fosse na igreja e fosse uma Não dá, mulher, né? Não dá. jamais eu olharia para ela como uma referência. É, Existem tantas mulheres maravilhosas, né, no Brasil, como a sua mãe, por exemplo, você que me assiste, que te educou, que cuidou de é. você. Aí você olha para a Anitta, que não tem regras, não tem princípios, né? Inclusive, ela promoveu uma festa aí dias atrás, e nessa festa era proibido ir embora sem fazer sexo. Era sexo Uhum. livre, e a regra principal era: você não pode ir embora sem praticar sexo. Então, para você que assiste o Segunda Livre Cultural e gosta da Anitta, ainda tem jeito para você, tá? Continue assistindo, abandone a Anitta e vai caçar uma coisa útil para você fazer da sua vida, porque se você é mulher, você deveria ter vergonha de olhar uma pessoa como a Anitta e se sentir confortável. Mas enfim, aqui é um desabafo, né? Mas eu É. trago verdades também. Sim. Mas aí a gente está falando de cultura, né? E não deixa de ser uma cultura inútil, porém, né? Totalmente inútil, mas é cultura inútil. Como alguns programas de televisão, você vai falando e vai vir na minha mente alguns programas, alguns reality shows, assim, que, sabe, que tem três letras repetidas, sabe, assim, que eu Hum. acho, assim, de uma. Deixa eu ver a palavra. Eu não posso falar assim que nem você, né, porque o programa é Posso, seu. eu posso É, traduzir? traduz. Posso deixar claro? Ah, Big Bosta Brasil. Pronto, olha, meu Deus. traduzi.
Big Bosta do Brasil, pode ser assim. Luciano, eu acho assim de uma futilidade, sabe? Eu falo aqui pro meu esposo, falo assim, ó, esse programa é para dois tipos de pessoas, os que não têm cérebro ou os que têm e não usa. Só que eu tô ofendendo, porque muitas pessoas assistem, né? Mas é assim, é isso, Luciano, é aquele tempo. Ali também, esses programas também, é o superego lá embaixo e o id lá em cima, né? Porque o que você está dizendo é realmente isso. O que a mídia traz hoje para nós estamos falando de identidade aqui, certo? O que forma a minha identidade? O que eu tenho como verdade e pratico, não é? Quem eu sou? Peraí, o que Deus me criou para ser? Uma pessoa inútil ou uma pessoa útil na sociedade, né? Então, a gente vê que hoje as redes sociais, a mídia, a política, tudo, a TV, elas estão lutando para que o nosso superego, aquilo que é moral, aquilo que é caráter, aquilo que é certo, passa a se tornar errado. Entende? A gente tem visto isso. Então, como que eu vou equilibrar tudo isso? Através do ego. Até coloquei aqui. O que é o ego? O ego é o princípio de realidade. É o equilíbrio. Eu quero fazer isso. Eu tenho vontade, mas eu devo. É lícito, como a Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas não me convém todas, né? Isso é lícito? Me convém, né? Quando a gente fala de drogas, qual é a palavra que se usa? Ilícito. Ilícito, né? Isso é, não devo fazer. E o que a gente tem visto hoje, que as coisas ilícitas têm se tornado cada vez mais lícitas, cada vez mais livres. É a liberdade sem censura. Então, dentro de tudo isso que a gente está falando, Luciano, estamos nós inseridos, perdidos na sua identidade, né? Perdido no id, no ego, no superego, é um embolo de coisa, é o emocional embolado, sabe? É um negócio terrível. Então, o que a gente precisa saber? Primeiro, quem eu sou? Quando a gente fala de consciente, pré-consciente e inconsciente, a gente está trazendo a nossa estrutura mental, que é o que diz as nossas vidas, o que rege as nossas vidas, né? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, aquilo que eu perdoo, aquilo que eu relaboro, aquilo que eu ressignifico, aquilo que realmente é importante, aquilo que não é importante. A Bíblia, ela fala assim, ó, retém o que é bom. Então, a gente tem que reter o que é bom. E o que é ruim? Alguma coisa a gente aprende com o que é ruim, né? Então, a gente precisa saber, primeiro, quem eu sou. E, Luciano, a gente tem vivido dias onde nós temos tirado muito tempo para estudar o outro, para entender o outro, mas não temos tirado tempo para conhecer a nós mesmos. Quem vai dizer para nós mesmos quem nós somos? Não é o pastor, não é o apresentador de programa. Quem vai dizer para nós realmente quem nós somos nós mesmos, porque nós sabemos tudo que a gente carrega. Muitas pessoas agem dos traumas, dos abusos da infância que nem sabe que agem assim por conta disso. E aí entram os profissionais da área emocional. Uma terapia é importante, sim, mas nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer uma autoanálise, né? O que eu sou, o que tem me ajudado, o que tem me atrapalhado. Uma autoanálise. E a partir daí, a gente vai entender quem nós somos. Eu fiz alguns apontamentos aqui, ó, informações importantes sobre a identidade. Eu quero ler com você. Enquanto você não descobrir o que você veio na Terra para fazer, você não vai descobrir quem você é. Então vamos lá, o que eu vim para fazer? Ah, eu vim para tocar o terror. Então eu sou tocador de terror. Será? Será que foi para isso que você veio? Para tocar o terror? Para ser ruim? Né? Ou para fazer algo muito produtivo, só que você não tem entendido isso ainda. Primeiro, nós precisamos achar a nossa missão. E a nossa missão revela a nossa identidade. Olha que tremendo isso, Luciano. A nossa missão revela a nossa identidade. Quando você entende a missão que você veio na Terra para fazer, essa missão tem uma função tão forte que vai fazer com que você venha parar as arestas da sua vida e abrir mão daquilo que não vai te ajudar a cumprir a sua missão. Exemplo, Luciano, você é fotógrafo, certo? Adianta eu falar para você, Luciano, vai fazer um curso de arquitetura. Nossa, Luciano, vai te ajudar a tirar tantas fotos lindas. Não vai adiantar. Qual a minha missão? A minha missão
Ai, Deus me fez um fotógrafo, você é o mais famoso da cidade, o mais famoso do estado de São Paulo, então tem que estudar fotografia. Inúmeras áreas, mas é isso. Qual a sua missão? Lembra que eu falei? Deus criou Adão para duas coisas: para adorar a Deus e para fazer uso de tudo aquilo que Deus criou. A partir dali, Adão foi vivendo. Quando entrou o pecado, ele teve que cortar esta, e aí Deus tirou ele do jardim. Falou: agora você vai se virar, você vai trabalhar, né? Mas ainda assim, o propósito da missão de Adão continuou sendo adorar a Deus, mesmo fora do jardim. Ele tinha que continuar adorando. Então, quando você descobre a sua missão, você vai tirar da sua vida, a sua missão ela é tão forte que ela vai tirar da sua vida o que vai atrapalhar essa missão de acontecer. Se a sua missão é ser dona de casa, seja melhor. Se a tua missão é ser mãe, seja a melhor. Se a tua missão é ser um porteiro de condomínio, seja o melhor. Se a sua missão é ser um caixa de supermercado, seja o melhor. Cabeleireiro, fotógrafo, projetista, que é o meu caso, seja o melhor. Quando não sabemos quem somos e nem para onde vamos, não temos expectativas de vida e nos tornamos perdidos e vazios, sem saber para onde ir. Essa é a nossa geração. Perdidos e vazios. E aí, Luciano, vem a Anitta, vem aquela outra Ludmilla, vem os youtubers e enche a cabeça dessas pessoas. Por quê? Elas estão vazias e perdidas. Onde? Dentro de si mesma. Aí eu quero fazer aborto, aí eu quero casar da maneira que eu acho que é certa, entende? União homoafetiva, é do jeito que eu quero, então, vazias dentro de si. Viver sem identidade é viver sem propósito. Sabe por quê, Luciano? Propósito e identidade caminha lado a lado. Quem não se encontra dentro de si mesmo, aí vem o perigo, vai se encontrar dentro do outro. E aí vai tentando agradar as expectativas do outro, a aceitação do outro, e começa a se movimentar na opinião do outro. E aí se anula e deixa de ser quem Deus fez ele ou ela para ser, entende? Se a pessoa não se acha dentro de si, ela vai procurar no outro. Se eu tive um problema lá na minha infância, com homem, com mulher, com abuso, aquela figura para mim já não é uma figura que eu vou me identificar. Então eu vou buscar me identificar numa outra figura que não é aquilo que Deus fez para eu viver, né? Olha a importância de nós entendermos a nossa identidade. Pode falar, Luciano, você tá doidinho para falar? Pois é, uma coisa que eu não gosto muito, mas vou tentar falar, né? Nós não Só os gostamos. nossos áudios de WhatsApp que revelam isso, né? Pois é, né? Os nossos áudios parecem uma programação como a do Segunda Livre Cultural. É. Ah, mas é muito bom, viu? Feliz aquele que fala, não é mudo, né? Então, graças a Deus, obrigado, Senhor, né, por esse dom tão E bacana fala o que é que bom, né? Fala o que é é bom que edifica. é interessante, que me fez lembrar de um ditado popular, não sei se é tão popular, né? Sim. Mas que diz o seguinte: quem não sabe para onde quer ir ou para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então nós vemos que muitas pessoas, qualquer caminho serve. Hoje Foi ela o texto de Provérbios que eu li, Luciano. Para quem está com fome, até o amargo é doce. Pois Exatamente é. isso. Então assim, é toda forma de amor, né, o importante é amar, qualquer caminho serve, entendeu, não quer saber se meu corpo minhas regras, né, então vai lá, assassina um bebezinho que tá em formação, afinal, né, é meu corpo, eu que tomo Exatamente. conta, eu faço o que eu achar melhor, né, e Isso. isso é muito complicado. Então para você que é do meu corpo minhas regras, que concorda com o aborto, eu quero deixar uma pergunta para você pensar e pesquisar. Você concorda com o aborto de que forma? Sugando o bebê por uma mangueira, assassinando ele com a penetração de Uma um agulha. equipamento, que é uma É. agulha, né, que fura ele e mata ele ali dentro de você. De que forma que você concorda, né? Qual que você usaria? Você usaria aquela que é injetada uma substância com alto grau de sal e queima o bebê por dentro, né? Meu Agora Deus. eu quero que você pense. Imagine alguém chegar com uma injeção, injetar um líquido em você
e você queimar até a morte. Você que Meu é Deus. adulto, você que é mulher, meu corpo, minhas regras, né, você aceitaria, você acharia legal? Então pense, de que forma? Você concorda com o aborto? Beleza, é um problema seu, você tem todo o direito de concordar, de discordar, como eu discordo, mas de que forma? Eu queria que você respondesse aí no chat. "Ah, Luciano, eu prefiro da forma que mata, frito, né, pela Meu Deus. substância salina. Ah, eu É, prefiro pela outra forma, sugando pedaços do bebê, né, de dentro do meu útero". As pessoas não têm noção, elas não estudam o que é. acontece. E outra, você que concorda com aborto, você veio de que forma aqui nesse mundo? Cegonha. É, você veio para a Cegonha história trouxe da no cegonha. paninho. Paninho. Olha, eu vou tomar uma água, eu vou sair da tela aqui, porque às vezes eu fico irritado com alguns assuntos. Esse é um que E eu que já me cansei de falar para você, para de rolo e de confusão. Entendeu? Já pois é, cansei de falar. como diria nosso amigo Sandro Viola, né, para de É, rolo e para de rolo e confusão. confusão. E aí, Luciano, prossiga para eu tomar uma água, porque toma uma eu me aguinha que eu já irritei. tomei aqui. A gente está caminhando para o fim, mas, Luciano, é a importância da autoanálise. Você entende? Essa ação que eu estou tendo, o que está por trás dela, né? Qual a motivação por trás da minha ação? Lembra que eu falei? Eu penso, eu sinto e eu vou para pulsão, eu vou para ação, né? Só que as pessoas não querem ter tempo de se autoanalisar, por quê? Porque existem as sombras. O que são as sombras? Não é quando bate o sol e você fica a sua sombra ali, mas é como se fosse, porque a sua sombra está com você. O que são as sombras? São seus traumas, são seus monstros interiores. É aquele sentimento que a gente carrega, sabe, Luciano? De orgulho, de inveja, de soberba, de altivez, de desejar o mal para o outro. São as nossas sombras. E as sombras é muito difícil da gente lidar, porque as nossas sombras são como monstros mesmo, elas são feias. Você entende? Tem uma pastora amiga minha que ela diz assim: são as nossas vísceras em cima da mesa. Eu não vou pedir para você pôr uma foto de víscera aí, Luciano, porque não vai ser agradável. E a gente tá tão bem, né? Tá bem bonitinho, né? Então, as nossas vísceras são expostas. As nossas sombras, elas são feias. E é muito terrível a gente falar, não, realmente eu sou uma pessoa gananciosa. Não, realmente eu sou uma pessoa invejosa. Não, a gente vai falar que não. Não, eu sou uma pessoa carente. E por causa dessa carência, eu não sei meu caminho, qualquer caminho serve. A gente encarar as nossas sombras é algo muito importante para a gente descobrir a nossa identidade. Tem um querido, um amado, que se tornou nosso amigo, posso chamar ele assim, que é o Daniel Riga, que você fez até uma live recente com ele, lá do Japão. Você podia marcar ele aí na descrição depois, Luciano, mandar para ele a live, ele faz um estudo sobre os 4 temperamentos. O cara se especializou nos temperamentos e tem sido tão maravilhoso que eu tenho aprendido com as postagens dele, as lives dele que eu acompanho. Então você precisa descobrir a sua personalidade. Você é fleumático? Você é colérico? Você é sanguíneo? Você é melancólico? Não, eu sou sanguínea. Vamos lá. E não, então vamos estudar os pontos positivo e negativo, o que eu tenho de bom, o que é negativo no meu temperamento, eu preciso melhorar. Algo melancólico é algo que eu gostaria de buscar, então busque. E isso é autoconhecimento, né? Então, assim, às vezes eu vejo umas postagens do Daniel, coisas que eu não enxergava no meu temperamento. Eu falo, poxa, bacana, legal. Isso aqui não é legal, vamos tentar melhorar. E lembra que eu falei no início, Luciano? A gente está num constante aprendizado. Constante. A gente vai errar? Muito. A gente vai acertar? Muito também. Com certeza a gente vai mais errar do que acertar. Mas a Joyce Meyer, ela tem uma frase muito tremenda. Aí o Daniel. Um abraço, Daniel. Vamos fazer nossa série, hein? De lives sobre os temperamentos. Vamos marcar. Não esqueci, não. Então, Luciano, olha o que a Joyce Meyer disse numa frase dela. Não sou tão ruim como eu era, mas não estou tão boa como eu gostaria. Não estou onde eu estava, mas ainda não estou onde eu quero chegar, mas estou caminhando para lá. Poxa, essa mulher arrebanha multidões nas mensagens dela. Então, o que é o aprendizado? É você saber que você não está mais onde você estava, mas você ainda não está onde gostaria, então continue caminhando para lá, né? Então, isso é o autoconhecimento. Então, como que eu vou descobrir a minha identidade? Quando eu entender o meu propósito,
quando eu entender quem eu sou, quando eu olhar para dentro de mim e ver se o ego ele está equilibrando o id e o superego de uma forma saudável para mim, olhar para o meu consciente, meu inconsciente, meu pré-consciente, tirar um tempo para me avaliar, talvez sim partir para uma terapia, buscar em Deus, e vem um ponto-chave aqui, Luciano. Se quem nos formou foi o próprio Deus, a gente tem que buscar no Criador respostas da nossa identidade. É o que nós conversávamos há pouco, né? Se eu tenho um carro da Honda, se eu tenho um problema ali, eu preciso saber o que é aquele botão, aquela luzinha que acendeu no painel, eu vou no manual da Honda, eu não posso ir no manual da Citroën, eu não posso ir no manual da Ford, eu tenho que ir no manual da Honda e no modelo do meu carro. É ali que eu vou descobrir o que está acontecendo com o meu carro. É a mesma coisa um celular. O nosso celular, Luciano, é a mesma marca, certo? Agora, se eu preciso arrumar um problema no meu celular, eu tenho que levar na autorizada da marca do meu celular. Eu não posso levar na Samsung, o meu não é Samsung. Então, a gente quer buscar respostas da nossa identidade sem consultar o Criador, né? E quando você falou do aborto, eu fiquei pensando nisso, porque a Bíblia fala que na concepção do ventre da nossa mãe, na formação, na fecundação do óvulo, espermatozoide, pum, formou no ventre, Deus já traçou planos, Deus já traçou o dia do nascimento até o dia da morte, até os nossos ossos ele já conhece, o fio de cabelo do nosso cabeça ele conhece, na concepção. Ali já existe um propósito, ali já existe uma missão. E nós vemos que a mulher hoje, você sabia que a mulher, Luciano, são portas de propósito? Sabia disso? A mulher é um portal de propósitos, porque a mulher gera vida. E não gera sozinha, não. Não tem como duas mulheres gerar vida, Luciano. Não tem como dois homens gerar vida. Será que vai lacrar agora? Luciano, mulher é portal de propósito. Quando a mulher gera uma vida, através do parto, ela está gerando um propósito. Ela não está gerando um filho. Você entende? É tremendo isso. Mulher é portal de propósitos. Quando eu quebro, quando eu fecho um portal, eu estou fechando um propósito que Deus permitiu estar. Deus permite, né? Ah, mas eu fui abusado, eu quero... Será que não existe um propósito por trás disso? Né? Então, mulher é portal de propósitos, tá? E eu quero encerrar, Luciano, trazendo dados aqui, os últimos dados, porque ó, já passou 1 hora, de uma psicanalista muito competente. Ela tem uma escola de psicanálise, formação de psicanálise de psicanalistas, né? Ela chama a doutora Cássia Rodrigues. Ela é sensacional, uma excelente profissional. E eu peguei alguns dados dela aqui. Ela é de Vitória do Espírito Santo, e ela tem um Instituto Cássia Rodrigues, que atende pessoas, atende tanto na escola como em atendimento, entendeu? Ela forma e atende também, né? Porque todo estudante de psicanálise, todo psicanalista também precisa ter a terapia, precisa também ser aquele que atende, mas aquele que é atendido, né? Então, ele é o analista e o analisado, né? Então, ela colocou alguns dados aqui de pessoas que têm crises de identidade. Quais os sintomas que essa pessoa apresenta? Então, vou ler aqui. Fragilidade, sentimentos de inferioridade, incapacidade, sensação de não merecimento das vitórias que alcança. Uma pessoa que tem crise de identidade, ela tem medo de fracassar em tudo. Medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo das críticas, medo de errar, medo de não atender às expectativas do outro, porque ela não sabe quem ela tem que se encontrar no outro. Pessoas com crise de identidade, elas têm dificuldade de tomar decisão. Ela acredita que está sempre sendo avaliada de forma negativa, sendo julgada, sendo injustiçada, não tem autoconfiança, tem dependência emocional, sempre é o outro responsável pela minha felicidade, precisa de reconhecimento, precisa de elogio do outro, tem a sensação de que não possui valor
ela passa a acreditar que não é merecedora de ser feliz na vida e de conquistar seus sonhos, e está sempre esperando pelo pior e cria situações que bloqueiam a felicidade. A pessoa pode ir aqui que ela vai ser feliz. Ela fala, não, não. Sabe quando você fala assim, nossa, que roupa bonita que você está usando? Ah, mas eu comprei naquela loja do 1,99. Sabe? Esse tipo de comentário. Nossa, como você emagreceu. Ah, mas também tô passando até fome. Sabe aquela pessoa que sempre vê o lado negativo? E pessoas que têm crise de identidades também dão aquelas que são super bem resolvidas na vida. Super bem resolvida, não, eu faço. Sabe aquela que chega no lugar, se tiver alguém descascando alho, devagar? Sabe o melancólico e o sanguíneo? Sabe aquele cara que ele quer tirar uma foto do celular, uma selfie, e ele só pegar um flash, ele precisa, não, vamos pegar a melhor posição. Então agora eu tô brincando. Explique para quem está assistindo essa Não, história aí. agora eu tô brincando com você. Isso daí foi um dia que você quis tirar uma foto lá na sua casa, uma selfie, né, de um café da tarde, uma simples selfie, coisa simples. Você falou, não, peraí. Aí você foi lá, pegou o flash, posicionou. Eu sei que essa selfie demorou quase 20 minutos. Eu já não queria nem tirar foto mais, já não ia sair nem mais feliz na foto, porque já tava cansada. Eu falei, gente, é uma selfie, Luciano, isso daí não vai pro Guinness Book, não vai pra calçada da fama, sabe? Mas, Luciano, brincadeiras à parte, pessoas que também têm crise de identidade é assim, ela chega chegando, sabe? Se tiver alguém falando, não, não deixa que eu faço, já paro, não tem, não sabe respeitar o espaço do outro. Chama Então, olha, atenção. olha quantas coisas, Luciano, que a gente enfrenta na nossa vida, né? Então, que essa live seja para nós entendermos que nós criamos, Deus nos criou, nós somos criados com um propósito. E quando você mostrou a sua identidade, o que, que é a identidade? É um registro que mostra que eu sou único. Porque o seu número de identidade não é igual ao meu e toda a população brasileira não tem ninguém com número igual. Entende? Todos nós temos uma digital. Cadê a câmera? Aqui, ó. Digital. A nossa digital é única. Olha aí. É única, Luciano. Até irmãos gêmeos, univitelinos, idênticos, eles são diferentes na opinião, na personalidade, né? Porque nós somos únicos. Nós podemos, Luciano, ter opiniões parecidas em algumas coisas, mas em outras vamos ter opiniões totalmente diferentes. Mas isso não faz de nós inimigos, entende? Eu tive pessoas da minha família que me bloquearam nas redes sociais quando viram para quem eu ia votar para presidente, por exemplo, na última eleição, me bloquearam. Ah, se ela vota nesse candidato, não serve. Gente, peraí, né? Porque eu voto num candidato A ou B, isso não faz de mim um inimigo de alguém, né? A gente está lutando para defender bandeiras que a gente está totalmente perdido dentro da nossa identidade, né? Então, Sim. finalizando de verdade verdadeira agora a minha fala, Não, não vai quando a embora gente não, fica mais 1 hora com a gente aqui. dá tranquilo, nós dois dá tranquilo. Luciano, quando a gente olha para o Criador, para Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E ali, Satanás tentou a identidade de Jesus. Tentou distorcer. Quando ele falou assim, olha, se tu és o filho de Deus, né? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele falou para Jesus, se tu és o filho de Deus. Quer dizer, ele colocou em dúvida, né? E Jesus falou assim, não, viu? Deixa eu te falar um negocinho aqui, ô capiroto, fedorento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Jesus estava com fome, Luciano. Ele ofereceu pão. Você está entendendo? Ele quis não só tocar na identidade, mas naquilo que era a necessidade dele naquele momento. Era fome, né? Aí depois, seguindo aqui, ó, ele falou assim, olha, se tu és o filho de Deus, de novo, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Eu estou falando do diabo. Sabe o que o diabo usou contra Jesus? A palavra de Deus. Se tu és o filho de Deus. Olha aí, Satanás de novo mexendo na identidade de Jesus. E aí ele fala assim, Jesus fala assim para ele, então, já que você está usando a palavra para falar comigo, olha só,
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui ele quis tocar na identidade da fé de Jesus, da obediência, né? Olha, se joga daqui para baixo, porque se você for Jesus, o teu pai, se é que você é Deus, vai dar ordem aos seus anjos para que você não caia. Isso é, ele tocou na fé, na confiança. E Jesus falou: não, 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 eu não preciso tentar Deus, eu sei quem eu sou. E por último, que ele não desistiu, ele é abusado, ele falou assim: olha, mostrou todos os reinos do mundo para Jesus e falou assim: tudo isso aqui te darei, se prostrado me adorares. Ele ofereceu o reino, ele ofereceu o mundo para Jesus, o dono do mundo. Ele queria mexer com a identidade ou não? Jesus é o pão da vida. Jesus é Deus. E Jesus tem o reino. A Bíblia fala que ele governa, né? Ele governa. O governo está sobre os seus ombros. E o diabo falou assim para ele: olha, tudo isso aqui pode ser seu. Tipo assim, viu? Vem cá, já é meu. Foi o que ele falou para Adão: se você comer esse fruto, você não vai morrer. Não, você não vai morrer, não. Você é que seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Ele quis mexer na identidade de Adão, só que Adão, diferente de Jesus, comeu. E ele não morreu fisicamente, né, Luciana? Ele morreu espiritualmente. E aqui Jesus fala assim, ó: ao Senhor, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ô, fedorento, eu já tenho o governo. Isso tudo aqui que você está me oferecendo já é meu, né? Ele só simplesmente falou isso. E somente a ele eu vou adorar. Eu não vou adorar você, porque eu já tenho tudo isso. Agora eu pergunto para você, Luciano, se Satanás, o príncipe deste mundo aqui, ó, né, que o mundo é regido por ele, ele tentou a identidade de Jesus. Eu pergunto para você, Luciano, ele não vai tentar a nossa? O que você acha? Poxa vida, dia e noite. Afinal, esse é o trabalho dele, né? Não faz mais nada da vida. E eu suspeito que quando ele quer ir à praia, ele vem pro Brasil, né? Porque o lugar, né? O lugar para ter praia bonita, né? Então, quando o diabo ele tem assim uma vontade, né, de sentar ali numa cadeira de praia, ficar no guarda-sol, ele deve vir No pro forte. Brasil. E bom, se ele tentou Jesus, né, o que dirá nós? Só que há um Sim, detalhe importantíssimo, né, para a gente ir caminhando aqui para o fim. Jesus sabia, assim, com todas as forças que ele tinha, quem ele era. exatamente. Por várias vezes, se você ler ali os evangelhos, você vai perceber falas de Jesus afirmando com Sim, convicção quem ele era. Por exemplo, certo momento ele falou: "Eu sou o pão hum, da vida". Ele sabia exatamente. que ele era o pão da vida, ele sabia que ele era a fonte. Ó, tem uma outra indicação aqui, já mostrei o Freud, né. Hoje eu tô abusado também, abusa de todos os lados. Sim, Esse livro aqui, né, Freud não explica, mas esse livro explica, né, um pouco mais sobre Jesus. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, né, se você ler esse livrinho aqui, ó. Olha que maravilha. ai, tremendo. Augusto Cury é Augusto Cury, né? Então que suma eu e que Sensacional. apareça aqui o homem mais inteligente da história, né. É uma história aqui fascinante. Leia, né, procure aí, ó, Augusto Cury, o homem mais inteligente da história. Para quem não sabe, Augusto Cury é um terapeuta, né, um homem que cuida dos O maior desequilíbrios psicólogo do humanos. Brasil, né? Com É certeza, o né? simplesmente o maior psicólogo do Brasil, ou mais conhecido, né. E você Então sabe, né, Luciano, que o Augusto Cury, ele à era toa, ateu, né? à E toa. ele foi estudar sobre a vida de Jesus, porque ele falou: meu, como que Jesus mudou a vida de 12 homens simples da sociedade? E esses caras mudaram. Aí ele começou a estudar sobre Jesus. Quando ele começou a estudar sobre Jesus, a conhecer sobre a história de Jesus, ele estudou cientificamente, historicamente, né? Cientificamente não, historicamente, não foi espiritual, não foi a revelação, ele estudou historicamente. A partir do momento que ele estudou sobre Jesus, o que aconteceu com ele? Ele passou a crer. Olha que coisa tremenda, gente, pelo amor de Deus. É tremendo. Então, queridos, olha aqui, ó, hashtag fica a dica. Estude sobre Jesus. Ah, mas Exatamente. esse negócio de religião tá banalizado.
Concordo com você, tem muito vagabundo por aí. Eu não poderia usar outra palavra, né, tem muito pilantra por aí, mas tem muita gente boa também, disposto Exato. a ensinar para você, te dar um direcionamento, para que você conheça Jesus, que é o autor da nossa vida e como diz aqui, tá escrito assim, ó, na capa do livro aqui, ó: "A épica jornada de Marco Polo, um cientista ateu, para desvendar a fascinante mente de Jesus", né. Você precisa se conhecer, conhecer a sua mente, conhecer aqui os deixa eu colocar de novo aqui, ó, que ele merece. Os Daniel! temperamentos, né. Procure aí, ó, aqui tá no Instagram dele mesmo, eu sigo aí, ó, como você pode, Sim, verificar aí do lado. Daniel Hiqa, é G-A, né, é GA. Riga. É. JP é de Japão, né. Ele tá lá no Japão, já entrevistei ele Um aqui no abraço, canal. Daniel. Conteúdo dele aqui é incrível, ó, ele fala de todas Incrível, as incrível, personalidades, incrível. ele fala aí dos coléricos bonzinhos, dos melancólicos nervosos e por aí vai, né. Colérico é tudo gente boa, tudo Tudo gente bacana. boa. Pesquisa aí, show de Show de bola, os bola. coléricos, show de Luciano, bola. então a minha última fala aqui sobre Ok. identidade é: busque a sua identidade. Lembra que eu falei que a nossa identidade é única? É aquilo que identifica. É tão simples a gente falar, nossa identidade é o que identifica, mas a gente não para pensar. O que nos identifica é o seu número? O meu é 25.472.500/4. Ponto. Mas se eu chegar no lugar, quem é você? Ah, eu sou 25.472.500/4. Beleza? A nossa identidade nos identifica, né? E nos autentica. O que é autenticar? É aquilo que é importante, não é, Luciana? A gente vai no cartório e vai autenticar um documento. Isso torna esse documento próprio, não é isso? Você que é um expert nos assuntos aleatórios, né? Então aquilo torna aquilo próprio, né? Torna aquilo particular. Então nós somos particular, nós somos propriedade de Deus. E nós só vamos entender quem somos se nós formos no fabricante. Direto Quem na nos fonte, criou, direto direto na. na fonte. Eu quero terminar, Luciano, lendo 3 textos. Eu vou ler eles na sequência, tá? Ok. Roma, Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quer ter esperança? Vai na fonte. E para terminar, Isaías 48:17 e 18. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que dirige você no caminho em que você deva ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio e sua retidão como as ondas do mar. Então, busque paz no seu caminho. As pessoas hoje, Luciano, precisam ter paz. É o que falta nas casas, nos lares, nas vidas, nos interiores de pessoas. A paz que excede todo o entendimento é Jesus. E isso É o encontra Criador. onde? Encontra no mercado? Onde que compra a Ah, paz? Tem para vender aí? Vou em entrar no todo Mercado Livre aqui depois da live isso, e ver se dá para comprar uma paz. caixinha de paz, tamanho PMG. Entrega Isso. frete grátis. Depende da sua fome, né. Luciano, onde você busca a paz, o dinheiro não compra. Não compra. Não adianta encomendar, não adianta nada. Você busca a paz onde? Em Cristo, Jesus. E para você ter esse relacionamento, ter essa paz, ter essa identidade alicerçada em Deus, você só precisa de uma coisa que o dinheiro não compra. Sabe o que é, Luciano? Tempo. Tempo hoje é ouro. Ter tempo com ele, ter tempo com você, buscar crer. Você tem que crer. E para eu crer, Luciano, não é assim, eu creio, pum, conto de fada. Não, eu preciso ter tempo de conhecer, de buscar, de avaliar, de ter intimidade. E aí isso fica para um outro domingo, né? Mas a nossa identidade, o nosso DNA está em Jesus. Se você está perdido dentro de si, se você quer se encontrar, busque em Jesus.
com certeza. Ele sabe os planos que ele tem para você, planos de te fazer prosperar e de te dar esperança para um futuro na presença dele. Amém, Luciano? Amém. Senão vira pregação, né? Vira pregação Tem facinho aqui. não, mas quem é cristão é assim mesmo, né, o É, amém é comum. E só para encerrar de vez, se possível e tiver fácil aí, eu queria que você lesse novamente a frase da Joyce Meyer, que me sim, tá impactou, fácil. e eu quero encerrar aqui com a última frase dela, que é uma dica prática aqui. Essa é a função do Segunda Livre Cultural: trazer o material, dar um direcionamento. E assim, pessoal, às vezes, eu discordar, né, ou alguém discordar de mim dói. Mas quando é a coisa certa, quando é algo vindo do céu, que é outra atmosfera, eu quero usar uma frase aí que viralizou nas redes sociais, e aí eu peço para ela ler na sequência a frase: "Aceita que dói menos". Segue a É, dica. meu Deus. Bom, a frase da Joyce Meyer é: não sou tão ruim como eu era, mas não estou tão boa como eu gostaria. Não estou onde eu estava, mas ainda não estou onde eu quero, mas estou caminhando para lá. Tremendo, né? Pois é, o que mais me chama a atenção é como ela finaliza: "Quem permanece parado aceitando a situação jamais mudará a realidade, jamais Exatamente. encontrará a sua identidade". É, Talvez a sua identidade, ela caiu na rua quando você tinha 5 anos, e de lá verdade. para cá você se perdeu, A pessoa mas continua lá nos 5 anos, continua presa continua lá. naquele trauma que você sofreu Exatamente. e tem acarretado todos os problemas que você tem enfrentado na sua vida de lá até hoje. Mas o autor da vida, né, Jesus, ele te convida nessa tarde a analisar e a aceitar que vai doer muito menos, né. Fica a dica aqui como cristão: procure Exatamente. Jesus. "Ah, Luciano, eu não quero ir na igreja". A princípio, de verdade, não vá. Mas como que você encontra Jesus? Dobrando o seu joelho em qualquer lugar. "Ah, eu não sei falar com ele", não tem problema. Dobra o seu joelho e fala: "Jesus, eu tô aqui, não sei falar com você. E aí, o que que eu faço Exatamente. agora?". Procura uma Bíblia, né, compra uma Bíblia, aquele livrinho azulzinho que davam na escola, né, o Novo Testamento, aqueles Isso. projetos. Dos Gideões. Leia, né, vá lá para o Evangelho de Mateus, conheça a história do autor de toda a história e de tudo que existe, e eu tenho Até mesmo o certeza. Google, né, Luciano? Hã? Google, a Bíblia online, aplicativo no celular. Hoje tem tantas ferramentas maravilhosas que a gente pode usar. Sim, e se você teve problema em alguma religião que você frequentou, tudo bem, não precisa voltar lá, mas vá em outra, até É, que você encontre o seu caminho. Não deixe que o trauma do passado te paralise e continue te escravizando, que é o que tem acontecido na sua vida. Eu não é, poderia encerrar essa live sem dizer isso. Se você ficar parado, você não encontrará a sua identidade, né. A Joyce, ela encerra dizendo que ela está no caminho, caminhando para ser uma pessoa melhor. é. Então caminhe. Eu não sou o dono da verdade, né, embora eu esteja de azul, que é a minha cor favorita, essa é a minha identidade. Aí, O ó, a pronto. Eu amo azul e eu coloquei de propósito, né, porque a minha identidade é estar de azul, eu fico mais feliz, mais soltinho, né, de Olha, azul. O mundo é agora eu já blue, né. sei então. Eu gosto de azul porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer, talvez nem a minha Natal. amiga Fábio sabe, mas é deitar no chão e ficar olhando para o céu. E nadar, né? Porque a água também a gente representa com azul, né? Acho que é Poxa isso. vida, eu ia chegar nessa parte aí, mas, né, já foi adiantada aqui, foi revelada, Olha, né. Então se você sentir no seu coração, né, de me dar um terreno, né, de 200 metros com uma piscina de 50, não precisa ter casa, só a só piscina, isso. né, Só isso. pode entrar em contato aqui conosco que você me deixará extremamente feliz, né, por toda a minha vida aí, enquanto eu puder nadar e não morrer afogado, né. Então, se alguém quiser fazer essa doação, chama o Leão. Chama Dá o até um leão que royalty, né? mas na hora, eu aceito em qualquer lugar desse planeta, né, esse presente aí que me faria muito bem, né. Eu viro para o chão, é azul, e quando eu nado de costas, eu olho o céu também, que é coisa que eu Isso. gosto de fazer, então, Perfeito. sensacional.
É isso? Então faça suas considerações finais, se ainda não fez, e nós Sim. infelizmente, queridos, tudo que é Ah, bom dura pouco, é assim mesmo, se acostuma, né. Mas se você gosta de Big Brother e assiste, né, e tem TV fechada, não tem problema, terminando aqui não, você volta pra lá, né, isso. continue Vai destruindo pro play, vai pro i play. isso, vai continua destruindo a sua vida, mas repensa, né, pensa É, bem, né, tudo que você aprendeu aqui. Exclui esse trem aí, entendeu, esquece o número desse canal, risca o nome desse trem da sua agenda e tem uma vida melhor, né, não é, tenha dúvidas que a sua vida será melhor. Você consegue sim viver sem essas porcarias aí que verdade, tem com certeza. contaminado você e te destruído por dentro. Diga lá, se deixar a gente vai ficar mais 2 horas aqui, mas o tempo não permite, a nossa hora é Sim. muito cara, né, É mas cara, teremos outra edição, né. Nós não somos jogadores caros, mas somos comunicadores caros. comunicadores, isso nós somos. Minha Luciano, cara, eu quero agradecer, tá, pelo convite de participar aqui do Segunda Livre Cultural. Tem sido uma bênção mesmo, tem sido muito bacana esse trabalho que você tem feito. E eu quero agradecer a oportunidade de poder conversar um pouco, né, sobre esse assunto que eu gosto muito. É, talvez teríamos muito mais coisas para falar, mas eu acho que foi de grande valia. Eu quero agradecer, me coloco à disposição, né, se você precisar da gente, né, e desejar que esse programa cresça muito, o Segunda Livre também, que vocês, né, consigam chegar realmente naquilo que vocês desejam no coração de vocês, tanto você como Paulo, na segunda-feira, no domingo também. E que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E a minha palavra hoje aqui é gratidão, né? Gratidão por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer, tá bom? Um grande beijo para vocês, para todos que assistiram, para todos que ficaram com a gente durante esse tempo. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, faça uma autoanálise. O autoconhecimento é libertador e vai te ajudar a cumprir a sua missão aqui na Terra. Fechou, Luciano? fechou, grande Fabi. Eu queria dizer, antes de encerrarmos aqui por completo, que a senhora é ótima. Sim, o senhor é A ótimo. senhora é ótima, né, um forte abraço aí a todos os batatas espalhados por esse Brasil de meu Deus, né. Sim, É isso aí, muito obrigado, nós que agradecemos aqui, né, toda a nossa gigantesca equipe, né, nós temos aqui aqui atrás dessa parede aqui, né, de Deus sabe o que tijolinhos, acontece. tem uma redação aqui, né, 50 Amém. pessoas trabalhando para que essa live possa acontecer e esse conteúdo de qualidade chegue até você. Então Perfeito. muito obrigado aí, eu que agradeço ter aceito o nosso convite, foi um prazer, foi muito bom, né, nós sabemos que poderíamos ficar aí mais 3 horas tranquilamente, mas não fique triste, teremos a live 2, né, e quem Que sabe a maravilha. 3, e nós Oh, tocaremos aqui, né, mais desse assunto que é muito interessante, que realmente é relevante, que pode transformar, mudar o rumo da sua história, né, então não fique parado, se e mantenha é em real, movimento. e é real. É real. E não é de 92. Aqui é piada interna, né, não se preocupe, né, não é nada cultural, né, talvez não seja, com tanta qualidade quanto esse conteúdo. Queridos, Deus abençoe a todos vocês, uma excelente semana. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa eu ver se eu acerto dessa vez, aí errei de novo, né. Era aqui mesmo. É aí embaixo aí, ó. Você vai É, encontrar aí um botãozinho, se inscreve aí, ativa o sininho, né. Se você é uma pessoa que tem o coração forte, né, que não tem problema nenhum em ouvir a verdade. Se o seu pai foi seu pai mesmo, não foi seu filho, né, você não transformou ele no seu filho ao longo da vida, né. Se você aprendeu a ouvir não, se você tá no canal certo, é aqui mesmo, né. Seja bem-vindo, permaneça aí, se inscreva. Envia aí para os seus amigos pai banana também, não tem problema nenhum, ele pode ficar com raiva de mim, é um direito dele, é uma escolha dele, fica tranquilo, tá certo? Muito obrigado, minha querida Fabi, até a próxima, Deus abençoe a todos, ó, excelente semana e até a Deus próxima. abençoe. Deus abençoe a todos e fui!